Saudações, companheiros e companheiras. Sou João Fernando de Hermes de Lima. Moro na Alcântara de Maria Sabrina, no município de Ortigueira, estado do Paraná. Faço parte da coordenação da Escola Itinerante Caminho Saber. É uma escola de acampamento. E também faço parte do setor de educação do MST do estado do Paraná. Vim hoje conversar um pouco, socializar um pouco da experiência do setor de educação do Paraná acerca da reforma do novo ensino médio. Então, foi um processo que deu início ali ainda na pandemia, com reuniões online, ali em 2021, onde em uma primeira reunião a CED convidou todos os pedagogos, coordenadores, diretores das escolas de assentamento e escolas de acampamento para apresentar o novo ensino médio. E que naquele momento encaminhou para nós construir os componentes curriculares do novo ensino médio. Então, nos deram apenas 3 dias para fazer essa escolha dos componentes. Então, muito a toque de caixa, tudo novo para nós. Reunimos toda a coordenação das escolas e encaminhamos o ofício dizendo que precisava de mais tempo, que para ter um debate melhor junto às escolas, até para entender melhor a proposta do novo ensino médio. Não tivemos respostas satisfatórias e o que o Departamento de Educação do Campo fez? Mandou uma matriz com a ementa de Cascavel, onde, segundo eles, aproximava-se da realidade aí das escolas de assentamento e acampamento. Então, naquele momento a gente preferiu não enviar, até porque assim, a gente precisava de um amplo debate. Feito isso, mandaram a versão, lógico, depois a gente teve muitas mudanças, porque a versão que eles apresentaram, embora fosse de uma realidade, uma escola de reassentamento, uma escola de campo, mas não contemplava o que a gente gostaria. E também naquele momento a gente não entendia muito o que seriam esses componentes. Ainda estávamos com aquele formato anterior ainda de disciplinas, então a gente desconhecia, porque era imagine, era início de 2021, final de 2020, início de 2021, a gente não tinha domínio como que era esse novo ensino médio. Em seguida, a gente passou por várias reuniões dos coletivos pedagógicos das escolas de assentamento e acampamento e culminava em muitos ofícios encaminhados para a própria CED para pedir melhores explicações de como seria esse formato de ensino médio, de novo ensino médio. E muitas vezes com respostas genéricas, em alguns momentos sem respostas, então a gente fomos nos organizando, mas aguardando essa resposta da CED, que muitas vezes vinha muito vazias. Amadurecendo, buscando entender melhor essa nova proposta, a gente decidiu que a gente precisava realizar essa construção dos componentes curriculares. Então, a princípio, a gente avaliou o seguinte: o que era melhor? Elaborar os componentes ou deixar com que a CED definisse? Então, o que a gente fez daí numa reunião presencial em Curitiba? A gente escolheu os nossos componentes curriculares. Então, eles definiram quais seriam ali a matriz, né, que não poderia alterar a disciplina, mas poderia alterar o nome do componente. Então, a gente foi construindo lá, por exemplo, no componente de biologia, biotecnologia e agroecologia. Em química, por exemplo, os elementos da química na agroecologia. Da arte, falava sobre a cultura camponesa, a cultura nas áreas de forma agrária. Então, a gente foi buscando nomenclaturas de componentes que viessem ao encontro da nossa realidade. Então, a gente fez isso, elaboramos essa proposta de matriz. Naquele período, ainda estava a discussão que tinha... no Paraná tinha os itinerários que eram por área do conhecimento, né? As 4 áreas, e que para as escolas do campo se chamava integrados, que integrava a área de ciências humanas e linguagens, e de ciências natureza e matemática. Então a gente construiu ali os componentes, então de acordo com a nossa realidade, de acordo aos anseios das escolas de assentamento e acampamento.
Então a gente fez isso por hora e encaminhamos para a SED. Em seguida, a gente numa reunião lá também em Cascavel, para definição de quais seriam os componentes escolhidos. Então a gente apresentou isso para a SED até que, mas ainda com vários rumores, a gente sempre questionava, eles nunca com resposta satisfatória para nós, se realmente iria ter os dois itinerários integrados, ciências humanas e linguagens, ciências da natureza e matemática. Por quê? As nossas escolas do campo aqui, principalmente das áreas de forma agrária, o nosso ensino médio é um ensino médio com poucos estudantes. 10, 12, no máximo 16 estudantes. Então a gente sempre questionava, será que a SED vai aceitar turmas de 10 estudantes com 2 itinerários, sendo que seriam 5 para o itinerário A e 5 para o itinerário B? Então foram inquietações que a gente fomos indagando a SED, mas sem respostas, até que numa reunião com o Rony, que na época hoje ele é secretário de Educação do Paraná, na época ele era diretor de Educação, ele falou assim, realmente vai ser escolhido apenas um itinerário. Aí a gente falou assim, então se vai ser escolhido um único itinerário, a gente não quer escolher entre ciências da natureza e matemática ou ciências humanas e linguagens. A gente quer fazer um itinerário integrador, que envolvesse as 4 áreas. Então essa versão que daí a Marlene vai apresentar para vocês é essa versão final, onde a gente buscou construir uma matriz que não tivesse prejuízos das disciplinas, um formato de matriz que ele envolvesse as quatro áreas do conhecimento, que ela contemplasse desde da formação geral básica até a escolha dos itinerários, fosse um ensino médio com todas as disciplinas que tinham no antigo ensino médio. Então, essa proposta que a Marina vai apresentar para vocês é o que a gente avalia de menor prejuízo. Então, por exemplo, artes continua com 6 aulas, educação física com 6 aulas, química com 6 aulas, filosofia com 6 aulas. Então, a única quebra de matriz que a gente teve foi em sociologia, que ficou com 5 aulas, mas as demais todas ficou equilibrada. Por exemplo, o matemática e língua portuguesa, como elas são 10 aulas na formação geral básica, a gente não optou por ter escolhas de componentes da língua portuguesa e matemática nos itinerários. O que o Rony também, na época que ele era diretor, trouxe para nós? A gente poderia escolher os componentes dos itinerários formativos. A gente não poderia escolher da formação geral básica, que já estava aprovada pelo Conselho Estadual da Educação. Mas o que a gente pudesse mexer no itinerário, ele aprovava. E a gente fez isso, né? Não teve inglês, porque o inglês já estava contemplado na formação geral básica. Língua portuguesa já estava contemplada na formação geral básica. A gente priorizou esses componentes que, teoricamente, iriam perder aulas se a gente não fizesse essa proposta de matriz. O mesmo também aconteceu numa das reuniões, que nós temos aí no Paraná 3 itinerários formativos que eles chamam de itinerários flexível obrigatório. É contraditório, né? Flexível obrigatório, até bem contraditório esse termo. Mas que eles trouxeram naquelas primeiras reuniões nossas que a gente não poderia alterar o nome do componente. Por exemplo, educação financeira. A gente falou, se é obrigatório ter, vamos colocar educação financeira para a cooperação, projeto de vida, como não podia mudar, projeto de vida da família camponesa, até nesse sentido de permanência nos assentamentos, na nossa juventude nos assentamentos. Também trouxeram que não poderia alterar uma deles que era obrigatório, que era pensamento computacional. E a gente fez isso, cumpriu aquilo que eles pediram, mas a gente foi olhar a matriz dos quilombolas e dos indígenas, era totalmente diferente. Eles colocaram projeto de vida de acordo com a realidade lá dos indígenas. Não colocaram pensamento computacional, colocaram introdução à informática, que para nós era melhor. Então, no que a gente questionou, eles acataram, e daí foi mudado, né, para projeto de vida
da família camponesa, educação financeira para a cooperação e também a troca do pensamento computacional pelo componente introdução à informática. Então, feita a matriz, que a Marlene apresentou para vocês aí, irá apresentar, foram para a escrita das ementas. Então, a escolha de conteúdos, a gente sabe, pessoal, a gente fez essa proposta, mas sempre assim, aguardando que fosse realmente revogado esse novo ensino médio. A gente fez porque era melhor a gente fazer do que a CED impor. Mas a gente nunca concordou com essa proposta, né, tanto de matriz quanto de ementa. A gente preferiu fazer até para não dar margem deles impor a proposta deles. Então, nas ementas, a gente elaborou, nossos educadores. Então, por exemplo, lá na ementa de história, por exemplo, que fala da história da luta pela terra no Paraná e no Brasil, nossos educadores tiveram a possibilidade de escolher os conteúdos. E como foi essa seleção de conteúdos? A gente olhou primeiro, por exemplo, tem história na formação geral básica no primeiro ano e no segundo ano do ensino médio. Então, no terceiro ano, a gente escolheu conteúdos que eram do terceiro ano do antigo ensino médio, até para não perder um pouco dessa sequência didática que nós tínhamos. E introduzimos, além desses conteúdos que fossem ao encontro da luta pela terra e reforma agrária no Paraná e no Brasil. Então, ficou uma escrita de ementa com a nossa seleção de conteúdos, em todos os componentes, lá de história, que o componente se chama História pela Terra no Paraná e no Brasil, da agroecologia lá em biologia, né? Biotecnologia e agroecologia, e assim por diante. Então a gente foi construindo uma ementa que fosse ao encontro da nossa proposta das escolas de acampamento e assentamento, e também a indicação de conteúdos e indicação de metodologias a partir da nossa realidade. É claro que a gente sempre elaboramos isso sempre na confiança, aguardando que fosse revogado esse novo ensino médio, né? Mas infelizmente não foi, então a gente buscou aí uma proposta de novo ensino médio que fosse menos impactante, dado o prejuízo que a gente sabe que tem essa reforma na educação no Brasil, em especial no estado do Paraná. Seria isso e abraço aí a todos e todas e boa formação.